Meu interesse por ciência começou aí no ensino fundamental, né, com um professor de ciências. Por isso que eu acho que a inserção da astronomia no ensino fundamental, principalmente no começo ou na educação infantil, é tão importante, né? Porque daí veio meu interesse e você pode olhar, está na literatura, a maior parte das pessoas que se tornaram cientistas no futuro, não apenas na área de astronomia, mas em todas as áreas das ciências, né? Esse interesse ele foi despertado logo na primeira infância, na segunda infância, né? Bem no comecinho, aí por volta de 6 anos, né? Esse olhar para o raciocínio científico, olhar para a ciência, né? Seja na área da biologia, ou seja em outras áreas que estão associadas à ciência. Né? A astronomia ela veio um pouquinho depois. Né? Primeiro eu já tinha um interesse natural pela ciência, pelas ciências, né? Mais aí na área de biologia, de ecologia, né? Esse interesse pelo que acontece ao meu redor. E aí, no ensino fundamental, eu tive um professor de ciências que era ufólogo. Né? Até uma analogia interessante, né? Porque ele acreditava que ele tinha sido abduzido por extraterrestres, e ele contava isso para a criançada. Enfim, não que eu acho que essa é a melhor estratégia para se abordar a astronomia na sala de aula, mas isso fez com que eu saísse da sala de aula e olhasse para o céu, com um olhar diferente, né? Um olhar de que existe algo mais além daquilo que eu posso ver. E esse foi o primeiro interesse para a astronomia em específico. Né? E além disso, eu sou daquela geração do Cosmos, Carl Sagan, né? E acho que todos nós fomos marcados pelas aulas do telecurso, segundo grau, né? Eu assistia bastante em casa. Como eu já tinha esse viés para a ciência, esse interesse intrínseco pela ciência, acho que era natural. A astronomia ela veio como uma coisa a mais, né? A astronomia, a partir do momento que eu comecei a escolher dentro das ciências qual era a área que eu me interessava mais, eu fui para a física. A física era meu caminho mais direto para a astronomia, ou seja, uma formação mais apropriada para que depois eu chegasse a fazer astronomia. Então eu optei pela carreira de física, fiz o vestibular, fiz a faculdade. No último ano de faculdade, eu tive a oportunidade de passar 4 meses nas Ilhas Canárias, no observatório, lá no Instituto de Astrofísica das Canárias. Foi um panfletinho que eu vi na faculdade, resolvi arriscar, mandei o projeto e fui aceita com uma bolsa deles. Então eu fiquei 4 meses lá, voltei para o Brasil para fazer mestrado já, né? Entrar no mestrado do IAG. E eu fiz mestrado e doutorado com Augusto Daminelli, né? Depois, no final do meu doutorado, eu fiz um doutorado sanduíche, metade aqui no IAG, metade no CTIO, com o Bob Blum, que trabalhando um pouco no SOAR, um pouco no telescópio Blanco. Eu fiquei 2 anos na cidade de La Serena, vivenciando, né, vivendo essa experiência de um astrônomo residente. Aí depois eu fiz meu pós-doc na Inglaterra. Na Inglaterra eu trabalhei na Open University, que é basicamente num consórcio da Inglaterra e Japão na área de astronomia aeroespacial. Então eu trabalhava com a construção de um pipeline para análise de dados do satélite Akari, que é um satélite que opera no infravermelho distante. Infravermelho sempre foi a minha área de pesquisa, na área de formação estelar. Eu sempre trabalhei com estrelas de alta massa, e essas estrelas em específico, elas são observadas melhor nas frequências do infravermelho, e o infravermelho acabou guiando a minha vida até a Inglaterra. Mas o mais interessante de tudo isso não é muito essa parte acadêmica, né? Que eu acabei me aprofundando os meus estudos na área acadêmica da astrofísica, porque é importante, para você ensinar astrofísica, é importante você saber astrofísica, né? Saber com profundidade. Então, nada melhor do que saber sendo uma astrofísica de fato, né?
E em paralelo, eu sempre trabalhei na área de educação também, né? Já na minha graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Alberto Gaspar, que é um profissional da área de educação que tem uma experiência muito rica na área de experimentos, de desenvolvimento de kits, ou seja, tem vários livros, então ele é um profissional bastante respeitado e eu aprendi muito com ele. Inclusive, ele, no último dia de aula, quando eu fui me despedir dele na faculdade, ele falou: Liz, eu tenho certeza, você vai para astrofísica, que eu já saí de lá para fazer mestrado aqui na USP, né? Mas eu tenho certeza que você ainda vai voltar para a área de educação. Então ele profetizou esse momento, né, que eu acabei retornando realmente para a área de educação depois que eu entrei aqui no IAG como docente, para preencher uma área que não tinha no departamento, que é a área de divulgação e ensino de astronomia, que dentro de um instituto como esse é extremamente importante, é uma tendência mundial, né? Ter um profissional qualificado para desenvolver essa pesquisa, ou seja, desenvolver essa interação da universidade, do instituto com a sociedade, não só na forma de divulgação, mas na forma de levar a astronomia para os currículos, para as escolas, para depois trazer mais novos talentos, né, para a astronomia e alimentar esse ciclo. Comecei aí com a educação, eu tinha esquecido dessa parte do magistério, né? Então eu trabalhei um pouco na educação infantil, eu cheguei a trabalhar com crianças, aí depois eu fiz a licenciatura e a educação, o ensino, ele voltou para mim, na minha vida. Na pós-graduação eu trabalhava muito com a divulgação, trabalhando com atendimento ao público aqui do departamento, que hoje em dia eu sou coordenadora. Mas quando eu fui para a Inglaterra, eu parei dentro de um instituto de alta tecnologia para a educação. Então a Open University é uma universidade que ela não existe, não tem alunos fisicamente. São todos online, foi quando eu conheci o ensino à distância, num centro de excelência. E eu trouxe para o Brasil, depois do meu pós-doc, isso muito forte. Tanto que minha área de pesquisa é usando a tecnologia, né? Esse aprendizado que eu trouxe da Open University. E a internet ela tem esse poder de massificar, ou seja, ampliar o alcance, né, do ensino à distância, que é bem anterior. Né, tinha aquela estudo por correspondência, até o próprio telecurso que eu fazia quando criança já era uma educação à distância. Então eu já era adepta desde de criança, né, que eu ficava em casa assistindo os cursos de telecurso. A astronomia ele tem esse perfil motivacional. Para criança, eu acho que quando eu decidi mais para o lado da ciência, o meu foco era a natureza ao meu redor. Então eu acho que para a criança o que causa muito mais impacto é aquilo que ela vê, que ela pode pegar, que ela pode mexer. Então um inseto é uma coisa extraordinariamente interessante, né? Uma gota de água, ou seja, um arco-íris, são coisas da física, né? E da biologia, um pouco uma coisa interdisciplinar entre as várias ciências, né? Medicina, eu já não sei se tem esse mesmo, isso, talvez um interesse também voltado um pouco do cuidado, se bem que da linha pedagógica que eu acredito, que vai mais para o lado da antroposofia, né? O professor é quem cura e o médico que ensina. Então a medicina e a educação, ela de certa forma estão correlacionadas, né? Mas voltando para a astronomia ela tem essa questão motivacional muito forte, né? Não tem como você entrar na sala de aula, falar sobre um tema de astronomia e as crianças não pararem absolutamente qualquer coisa que elas estejam fazendo para prestar atenção no professor. Então, por ter esse potencial motivacional muito grande, ela acaba sendo usada bastante nas salas de aula, mas não exatamente como ela deve ser feita, né? Ou seja, o que é importante, como é importante trabalhar a astronomia na escola? De forma integrada às outras disciplinas, né? E não a astronomia, por exemplo, levar... é claro que a astronomia em si ela é importante,
né? Aprender astronomia, sua localização no espaço, sua localização no mundo, né? No universo como um todo, dar uma visão de a sua posição dentro desse contexto cósmico, ou mesmo da vida, trazer questões tão intrínsecas do ser humano, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, tem outro igual a mim, né? Então, essas questões são interessantes de trabalhar por si só, mas a astronomia ela tem um potencial maior, que é trabalhar de forma interdisciplinar com as outras áreas da ciência. É possível ensinar, por exemplo, química usando astronomia, já que todos os elementos químicos vieram das estrelas, né? É possível você ensinar biologia falando de astronomia, a importância do Sol para a vida aqui na Terra, né? É possível ensinar geografia usando astronomia, enfim, artes usando astronomia, questão da perspectiva, matemática usando astronomia. Então, esse potencial da astronomia de forma integrada nas outras disciplinas, ou seja, abordar a astronomia de forma interdisciplinar, é o que é pouco trabalhado nas escolas hoje em dia. Se o aluno aprende a metodologia científica a partir da astronomia, ele aprende astronomia e também desenvolve essas outras habilidades. Então, esse é mais ou menos o que eu vendo na minha pesquisa, né? Que eu faço pesquisa justamente nessa área. Né? Como levar a astronomia para as escolas, como trabalhar a formação docente para que o professor seja capacitado para desenvolver esse tipo de atividade na escola, né? No segundo grau e antes até, começando aí na educação infantil, que é onde aparece esse primeiro despertar para a ciência. E por que não pela astronomia? Né? Seja na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental. Né? Então eu trabalho justamente com essa questão em mente, como eu vou despertar novos talentos, não só para a astronomia, mas para a área da ciência. Se não seja despertar, que seja pelo menos dar um pouco mais de luz sobre a nossa própria existência. Trazer isso para a escola, né? Além disso, além de poder ensinar, a astronomia ela desenvolve uma série de habilidades propostas nos parâmetros curriculares, como metodologia científica. Né? É importante para o aluno saber como é feita a construção do conhecimento. Né? Por exemplo, a Revolução Copernicana é uma escola, é uma coisa interessantíssima para se ensinar para os alunos, e isso envolve astronomia. Então, a gente está falando aqui de habilidades que valem para qualquer ciência, né? Para qualquer área da ciência. O Carl Sagan, né? Nem tanto ele, né? Eu acho que o meu professor de ciências teve um papel fundamental, apesar de ser ufólogo, tá? Mas ele teve um papel fundamental porque ele era biólogo, ele tinha essa questão do estimular, né? Já na graduação eu tive pouco contato com a física. Eu tenho uma história a minha escola foi toda feita no ensino público, né? Então eu estudei a vida inteira no ensino público, então sempre tem aquele problema do professor que não vai, enfim, eu acho que eu poderia ter me desenvolvido muito mais se eu tivesse tido essas pessoas, né? Esse foco mais direcionado à ciência na minha educação infantil, no meu ensino médio ou fundamental. Eu não tive um bom professor de ciências, né? Na faculdade, o professor Alberto Gaspar, ele foi mais voltado para a experimentação, para o ensino, né? Ele foi uma referência que eu levo até hoje, uma pessoa extremamente competente e que se preocupa o tempo todo com a educação. Na pós-graduação, tem o Augusto Daminelli, que foi meu orientador, enfim, até hoje, né, eu costumo falar para ele que a gente orientado nunca deixa de ser orientado, ele continua sendo meu orientador até hoje, uma pessoa incrível, com uma história de vida e profissional muito forte. No caso do Augusto, a gente estava aqui conversando, o exemplo dele é fantástico, né? Sim. Porque uma pessoa conheceu a eletricidade com 12 anos e chegar onde ele chegou. Pois é. E o Augusto, ele tem um foco muito forte na divulgação também. Então, falar que
o meu caminho, né, ser traçado justamente na área de educação e divulgação da astronomia, que isso não tem influência do Augusto, seria hipocrisia da minha parte, entendeu? Ele, o tempo todo durante a minha pós-graduação, ele me estimulou a participar de atividades de divulgação, né, sempre me colocando aí na frente para comunicação em astronomia. Então, ele realmente é uma das pessoas que mais me influenciaram, assim, nos últimos tempos, né? E, enfim, acho que basicamente foram as grandes pessoas. Eu costumo falar que o Augusto e o Carl Sagan estão na mesma posição para mim. Em primeiro lugar, é estudar, né? Não se abater, porque você vai ter que passar por coisas muito difíceis para chegar à astronomia, né? A formação que uma pessoa tem que ter para ser um astrônomo, ela envolve muita matemática, física. Então, é o que eu costumo falar para os alunos: não desanimem, né? Porque astronomia tem física também, então você tem que passar por isso, né? E outra questão, acho que isso vai um recado mais para as meninas, né? Que para as mulheres a questão do gênero é uma questão muito forte na ciência como um todo. E isso já começa desde cedo, onde a mulher é treinada para cuidar dos filhos, para brincar, recebe as panelinhas, né? Todos os brinquedos das crianças, meninas, são focados no contexto mais social do que científico. Isso já não acontece para os meninos, e por isso despertar pela ciência na mulher começa muito mais tarde, né? Então, para as meninas eu acho que é um pouco mais difícil, porque você tem que passar por uma série de questões durante a vida e quebrar uma série de barreiras, né, que para os meninos já não é tão mais difícil assim. Então é estudar muito, correr atrás do sonho e lembrar que a astronomia também não é só glamour, né? Existe essa parte observacional, que é o romantismo da astronomia, mas por trás disso tudo tem uma parte de análise de dados, de coleta de dados, uma parte de rotina, de dedicação, de estudos, entendeu? Uma vida duro, é árduo, né? Assim como qualquer outra profissão, né, da área de ciências, ou seja, você tem que estudar bastante, tem que trabalhar horas, tem que abdicar de muito lazer, hora em família, tem que estudar muito, tem que trabalhar à noite, tem que passar a noite no observatório, é o namorado que você vai ter que deixar de lado, é a família que você vai ter que deixar de lado, então é uma opção. Eu acho que o grande desafio da astronomia é que a gente tem uma quantidade gigantesca de dados para analisar, né? A gente tem muitos satélites, por exemplo, o Acari ou o Spitzer, que foram satélites espaciais que eu trabalhei, né? Eles produzem uma quantidade de informação muito grande, e a gente tem pouca gente para analisar. A comunidade astronômica como um todo é pequena, né? Mesmo pensando nesse departamento, é um departamento pequeno, não tem muita gente, a gente precisa de mão de obra, né? Por isso que incentivar o pessoal que está lá no ensino médio a fazer astronomia é uma coisa que é de interesse mundial hoje em dia, porque a gente precisa de pessoas capacitadas para trabalhar com essa enxurrada de dados que são produzidos nos grandes telescópios hoje em dia. O que mais tem é dado para analisar, o que falta é gente para sentar e fazer esse trabalho difícil, né? Que não é um trabalho fácil.